Olá, Escola de Gestão, tudo bem com vocês? Como tá o clima por aí? O clima tá tranquilo, tá inseguro, tem uma névoa de fumaça, assim, que gera aquela insegurança, que nos faz pensar, será que eu tô no caminho certo? Então, isso chega mais aqui porque hoje a gente vai conversar sobre o cultura e clima, né? Então você já chegou numa escola em que você é extremamente bem recebido, você é acolhido, você se sente em casa? Então, todas as vezes que a gente chega num ambiente, a gente sente se aquele ambiente é acolhedor ou não. Da mesma forma, a gente pode chegar também numa escola e se sentir assim meio que rejeitado, perceber que as pessoas não fazem questão da sua presença, não dão importância para você, né? Então isso tudo, gente, tem a ver com o clima institucional, com a cultura e com o clima, né? E por que isso acontece? Isso acontece por conta de um estilo, né, de gestão, um estilo de liderança que vem sendo feito ao longo de décadas e as pessoas se acostumam com aquela maneira, né, de agir, maneira de ser, acaba que ficando como um padrão, um modelo, né, um modelo de atitude, um modelo de relacionamento, né? Então, pessoal, o clima, a cultura e o clima, né, eles têm a ver com esse estilo de liderança. E hoje eu vou passar para vocês 5 passos infalíveis que você, gestor, vai poder desenvolver na sua escola e fazer com o clima seja propício tanto para o trabalho quanto para a aprendizagem. Então, cultura e clima são 2 termos que estão intimamente ligados. Então, eu pergunto para vocês, o que é a cultura? Né, gente? A cultura, então, tem a ver com esse conjunto de hábitos que vão sendo passados entre os funcionários, de um funcionário para o outro, dentro de uma instituição, por exemplo, e que ele vai se instituindo, ele vai se estabelecendo, né, como algo que é o correto, como algo que é o esperado, né? Então, basta observar, por exemplo, numa escola em que as pessoas fazem questão de chamar os professores pelo título de professor, né? Então, professora Patrícia. Tem uma outra escola que não leva em consideração essa formalidade e eles começam a me chamar de prof ou de Pati, né? Então isso tudo são maneiras, são regras de convivência que vão se estabelecendo numa instituição a partir de uma orientação anterior, né? Então o fundador da escola ou o próprio mantenedor da escola, o gestor, né, o presidente daquela rede. Então isso tudo vem em orientações e o líder ele vai transmitindo essas orientações através da sua própria postura e através das formações que ele vai, né, dando aí para a sua equipe. Muito bem. Outro ponto que a gente consegue perceber, né, como que a cultura é percebida nas escolas. O jeito de ser, o jeito de vestir, por exemplo. Eu já trabalhei em escola que eu tinha uma forma específica para me vestir, né? Então, assim, eu tinha que ser mais formal. A minha roupa tinha que ser uma roupa mais formal. E tive experiências em outras escolas que o desejável era que eu fosse menos formal para ficar mais acessível aos meus alunos, aos funcionários e professores. Então, vocês podem perceber que a questão da cultura, ela está intimamente ligada com a missão e os valores daquela instituição.
E nós que somos gestores precisamos cuidar dessa cultura e levar para frente, né? Implantar e promover que os outros funcionários também façam parte dessa grande rede de cultura, né? Muito bem, gente. E quais são as características da cultura? Isso é muito importante para que vocês consigam perceber isso na prática de vocês. A primeira característica da cultura são os valores e a missão daquela instituição, né? Então nós vamos ter escolas que têm na sua missão, por exemplo, uma formação humana, né? Outra escola vai ter uma formação integral. Outra escola vai ter como valor uma educação focada para o conteúdo, uma educação voltada para aprovações. Então, a missão da escola é um dos elementos da cultura. Segunda característica tem a ver com os ritos, o ritual da escola. Vocês podem acreditar ou não, mas até hoje tem escola em que os alunos se levantam para poder receber o professor. Então isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com um rito, né, que é um rito de acolhida. Tem escola que tem um sistema interno de som em que o diretor dá o bom dia, dá o boa tarde para todos os funcionários, professores e alunos. Então são os ritos. Os ritos caracterizam uma cultura, né? Então eu posso dar como exemplo também a questão da formatura. Tem escolas que levam a sério a questão da formatura no infantil, no final do Fundamental 1, no final do Fundamental 2 e no terceiro ano do ensino médio. Formatura, com beca, uma coisa bem tradicional. Tem escola que não tem isso. Então, é mais um exemplo para vocês entenderem o que é uma cultura institucional. Terceira característica da cultura são os mitos que a instituição vai transmitindo para os seus funcionários. Um dos mitos bem interessantes é quando são aqueles slogans, né? Aquilo que a gente ouve nos corredores, ouve da liderança, né? Como, por exemplo, aqui é uma organização, não é uma empresa, que é como se fosse uma família. Isso é uma outra característica também da cultura institucional, né? Como se aqui você não precisa se sentir como se estivesse no ambiente de trabalho. Sinta-se como se você estivesse em casa, né? Então esse também é uma forma, é uma maneira de você identificar a cultura daquela instituição. Já tem instituição que deixa bem claro, olha, aqui não é a sua casa, aqui é a escola, aqui é a empresa. Então isso tudo para diferenciar as características da cultura. E por fim, e não menos importante, está a característica do clima, que é o assunto da nossa live de hoje, né? O clima, gente, é aquela atmosfera psicológica que a gente sente ao entrar na escola, ao entrar na instituição, que é aquilo que eu comecei falando na live de hoje. Então, o que é o clima? É aquela atmosfera psicológica que eu sinto no ar, né? Então, às vezes eu entro numa instituição e eu sinto que os funcionários estão inseguros, estão tensos, estão sérios, estão muito fechados. Isso é o clima. Ao contrário, eu posso entrar numa outra instituição e perceber que as pessoas estão felizes, estão relaxadas, estão ali confiantes, né? Naquele ambiente, sentindo-se seguros, e o trabalho ele flui de uma forma muito mais interessante.
Basta observar, gente, eu costumo dizer muito, eu quero ver o clima de uma instituição, eu vou para a sala dos professores. A sala dos professores é um local onde a gente consegue captar, consegue perceber o clima daquela instituição, né? Se é um clima mais tenso, se é um clima de mágoa, muita hostilidade, muita irritabilidade, né? Muita insegurança. Ou é um clima light, é um clima gostoso de você ficar, né? E atenção, quem é responsável pela criação desse clima? O diretor, a liderança da escola, não só o diretor, a equipe técnica como um todo. Nós somos responsáveis por promover um clima, ou um clima de tranquilidade e segurança, e isso vai gerar um trabalho muito mais produtivo, ou nós vamos promover um clima de insatisfação, de insegurança, onde as pessoas não vão estar inteiras ali naquele ambiente, né? Então, pessoal, o que é, de repente, bate aquele climão, né? E aí a gente fala assim, poxa vida, o clima não tá bom. Vocês já perceberam isso? A gente sente, a gente tem um feeling para dizer o seguinte, o clima não tá bom, né? E isso, gente, não é de um dia para a noite. O clima é algo sensível, são mudanças silenciosas e começam com um grãozinho de arroz, até chegar naquela questão que a gente fala, foi a gota d'água no copo. E aí, de repente, bate aquele clima muito grande, mas a coisa vem aos poucos. E nós que somos gestores, nós precisamos levar isso muito, muito, muito a sério, né? Porque é a nossa responsabilidade. E o clima influencia diretamente no sucesso da escola. Vocês já perceberam que a gente escuta muito assim, olha, naquela escola eu vou feliz da vida e naquela outra escola eu vou porque eu sou obrigado a ir. Gente, isso é um conjunto, mas começa num determinado local. Por isso que nós que somos gestores, nós precisamos estar extremamente atentos e abertos para fazer todo o movimento necessário para melhorar esse clima. E eu vou começar agora falando das 5 dicas imprescindíveis para você transformar o clima da sua escola num clima agradável, num clima propício para o trabalho e para as aprendizagens, né? Mas o que define esse clima? Vamos pensar. Primeira coisa que define o clima é a relação entre a liderança e os colaboradores, né? Então, se eu tenho uma relação amistosa, né? Se eu tenho uma liderança humanizada, esse clima tende a ficar mais agradável. Mas também não é de um dia para a noite. Isso é uma construção e nós não podemos desistir dessa construção. Porque, volto a dizer, o adulto da relação somos nós que somos os líderes, né? Eu não posso esperar do outro uma atitude que eu não estou tendo. Por isso que nós precisamos nos fortalecer, amadurecer emocionalmente, ter a nossa saúde mental bem equilibrada, bem estruturada, para a gente dar conta, né, de todo esse aparato, que no caso aqui é o clima institucional. Um outro ponto que define a questão do clima são os encaminhamentos que eu dou para a minha equipe, gente. As ferramentas, né, que eu utilizo para o meu trabalho. Então, a minha escola tem muita burocracia, né? Eu demando muitos processos para o meu professor, para a minha equipe. Isso tudo desgasta o clima. Se eu tenho clareza dos processos e se eu consigo comunicar para o meu grupo sobre a necessidade desses processos,
tudo passa por mim. Isso é muito importante. Então agora eu tenho que criar um planejamento com base na BNCC. Beleza, só isso já é um motivo para o meu grupo de professor ficar chateado, ficar emburrado, ficar estressado. Mas a maneira com que eu comunico isso para o meu grupo de professor vai fazer com que o meu professor abrace aquilo que eu estou propondo para ele. Então, tudo passa pela forma, pela maneira de colocar, né? Então, pessoal, eu vou passar para vocês as 5 dicas para que vocês façam essa gestão do clima. A primeira dica e a mais importante é a escuta ativa. Gente, eu preciso estar inteira quando eu estiver conversando com a minha equipe, com os meus professores, com uma pessoa ou com 30 ao mesmo tempo. Eu tenho que ter uma escuta genuína. O que é isso? Eu estou ouvindo o meu grupo para eu poder entender e compreender o que passa com o meu grupo, né? É aquela coisa de importar-se, é de preocupar em saber como é que está o equilíbrio desse funcionário entre a vida pessoal e a vida profissional. Patrícia, mas eu não tenho nada a ver com a vida pessoal. Realmente, nós não temos nada a ver. Mas, se eu sei que tem um funcionário passando por um problema muito sério, o meu olhar para ele muda. E quando eu mudo meu olhar para esse funcionário, eu consigo acolher esse funcionário. Ele passa a me perceber de uma forma diferente. Ele passa a perceber que eu me importo com ele e que eu estou sensível ao problema dele, né? Isso vai fazendo com que o clima vai mudando, o clima vai ficando mais ameno e esse funcionário vai contaminando positivamente o outro funcionário. Aí quando alguém chegar para ele e falar, mas a Patrícia é insensível, ele vai falar, não é não, porque quando eu estava com meu filho doente, ela se importou, ela me orientou, ela me acolheu. Então é nesse sentido. Primeiro passo, escuta ativa. O segundo passo, e não menos importante, é promover o feedback. Patrícia, mas o que é isso, né? Nós precisamos criar condições para que eu possa falar a verdade sem ofender e para que eu possa ouvir do meu funcionário também a verdade dele sem ficar ofendida. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir as verdades, de ouvir as críticas, não é mesmo que elas nos doam, mas a gente não gosta. Nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional para que a gente consiga fazer as críticas com inteligência emocional e receber as críticas também com inteligência emocional. Então, promover a cultura de feedback é o quê? É eu saber falar e também abrir espaço para que o outro fale comigo. Isso é fundamental, porque nessas conversas a gente consegue esclarecer muitas coisas que estavam meio ali, né, obscuras, a gente consegue orientar, a gente consegue falar o que eu espero do outro e dou um tempo para que ele mostre que ele está no caminho de melhora, né, está tentando ou não. Ou eu vou chamar aquela pessoa, olha, nós conversamos, né, eu te pedi, eu te expliquei e você não apresentou nenhum tipo de melhora. Então, o segundo passo muito importante é construir a cultura do feedback. Terceiro passo dos 5 passos que nós vamos falar, gente, e o último vou te falar, ele é o pulo do gato. Terceiro passo é garantir uma estrutura adequada de trabalho, gente. Isso está intimamente ligado com o clima de trabalho, né? Então, assim, se o meu professor tem uma estrutura boa,
ele vai trabalhar mais feliz. Ele vai falar assim, poxa, a escola está olhando para mim, né? Se o quadro tá bem, se o pincel tá com a tinta boa, bem carregado, se ele tem condições de fazer uma projeção, de usar um som, né? Se o lanche dele é um lanche bem cuidado, né? A sala dos professores é uma sala confortável. Veja, gente, eu não estou falando de luxo e nem de despendir muito dinheiro. Eu estou falando do cuidado. O cuidado, ele não depende de ter recurso financeiro, né? É como se fosse aquela salsinha verdinha em cima do arroz. O que é um pedacinho de salsinha verdinha em cima daquele arroz? Eu posso servir um arroz de qualquer jeito, né? Ou eu posso preparar e colocar uma salsinha verdinha. A salsinha verdinha é sinal de cuidado. Eu preparei com cuidado para aquela pessoa. Então isso, gente, é o terceiro ponto e tem a ver com a garantia de estrutura adequada, né? É claro que a estrutura, ela precisa sim de recurso, mas eu tô falando de uma estrutura mínima, né? Quando eu demonstro para a minha equipe que eu estou cuidando dessa equipe, né? Desde o lanche até a sala dos professores, até a sala, o quadro, né? Desse professor, ele vai entendendo que nós estamos olhando para ele com um olhar atento, um olhar cuidadoso, né? Muito bem, quarto ponto dos 5 pontos. Quarto ponto, gente, é oportunidade de desenvolvimento profissional. Isso tem a ver com formação, com capacitação, com reuniões. Então, quando eu dou para minha equipe a oportunidade dessa equipe se desenvolver, dessa equipe ter um aprimoramento das suas habilidades profissionais e pessoais, eu estou, de certa forma, cuidando dessa equipe. E eu estou dizendo para eles, eu me importo com você. Por isso eu trouxe um assunto, aquele assunto que está sendo mais discutido na sua escola, né? Qual é a maior dor do seu grupo, né? Tem a ver com planejamento, tem a ver com avaliação, tem a ver com relações interpessoais, tem a ver com o quê? Você vai observar e vai levar um profissional para conversar com eles, para poder ajudar nesse momento. Isso tudo, gente, é carinho, isso tudo é cuidado. E é nesse sentido que eu ganho meu professor. É nesse sentido que eu trago para mim a minha equipe e vou melhorando o clima da minha instituição. E por fim, o quinto e último passo, a quinta e última dica para você construir um clima propício para a aprendizagem, para o trabalho na sua escola, é o reconhecimento profissional. Gente, não tem nada melhor do que você ser reconhecido por um trabalho legal que você fez, né? Então, as boas práticas, elas precisam ser exaltadas. Ai, Patrícia, mas eu vou falar de um, o outro vai ficar com ciúme. Não, você deve fazer um combinado com o seu grupo, né? Olha, eu vou reconhecer aquelas pessoas que entregaram as tarefas no prazo, eu vou reconhecer aquelas pessoas que tiveram uma ideia diferente, genial, para uma aula com as crianças. Então assim, eu vou combinar com o meu grupo o que eu vou reconhecer de positivo. E uma vez por mês a gente faz um café diferente para poder reconhecer essas pessoas, né? Eu vou sortear um livro, dar de presente para essa pessoa. Eu não sei, né? Cada gestor tem a sua forma. Tem escolas que fazem uma recompensa financeira. Tem inclusive secretarias
né, estaduais nesse Brasil inteiro que a gente, né, percorre e a gente sabe, tem secretarias que dão um bônus, né, do salário, um plus no salário em relação aos professores que apresentam um desempenho melhor, que os seus alunos se saem melhor nas avaliações em larga escala, né, no SAEB, na provinha. Então, tem esse tipo de coisa. Então, o último ponto, gente, para um clima propício é o reconhecimento profissional. Mesmo que você chame esse professor na sua sala e fala, professor, estou observando que você, né, vem fazendo diferença na vida dos alunos, vem fazendo diferença com as suas aulas, vem fazendo diferença no seu comprometimento. Então, isso tudo dá para essa pessoa que está sendo reconhecida um gás a mais para ela continuar o trabalho dela. E ela vai contagiando positivamente os outros professores, né? Os outros funcionários. Então, vamos recapitular os 5 passos que nós devemos seguir para ter um clima propício na minha escola. E não se esqueça, o responsável pelo clima é o diretor com a sua equipe técnica. Tem uma coisa muito ruim que acontece nas escolas, que são as fofocas, que são as brigas de equipes, né? Então, nós que somos os líderes, nós precisamos neutralizar isso e não alimentar, né? Vamos ver o que está acontecendo no nosso país hoje, né, gente? Infelizmente, por questões partidárias, nós temos hoje um Brasil que está dividido ao meio. E o líder, nós que somos líderes, nós não podemos nunca dividir a nossa equipe entre aquela equipe que concorda comigo com aquela equipe que não concorda comigo. Porque nem sempre eu vou ter 100% dos funcionários que concordam comigo, ou até que se simpatizem comigo. Mas eu preciso minimamente constituir um clima para que todos se sintam dentro dessa instituição, todos se sintam contemplados e se sintam acolhidos nessa instituição. Então, nós não podemos permitir a constituição de grupo da Patrícia e grupo contra a Patrícia. Isso é um tiro no pé de qualquer gestor, né? Então, vamos recapitulando. Primeiro ponto é a escuta ativa. É ouvir esses funcionários, criar momentos de escuta e realmente se importar, né, com cada um deles. Segundo, promover a cultura do feedback. É dizer o que precisa ser dito com carinho, respeito e ter a humildade de ouvir o que precisa ser falado para a gestão, né? Então, ter a humildade de ouvir do meu grupo o que eu preciso melhorar. Então, é uma via de mão dupla, a cultura de feedback. O terceiro ponto, então, garantir